A história começa com vários alunos reunidos. Hoje será o dia que vocês terão suas profissões escolhidas e o dia que determinará o futuro de vocês, diz o diretor da primeira academia, Xiai Luyun. Sem delongas, ele diz que ele espera que eles possam alcançar o veterano dele, Su Qingxin, Mago Santo de nível 80, e assim para que eles se tornem os pilares da raça humana. E esse aqui é o nosso prota Lin Moyu, aluno da primeira academia Xiai. Ele vem aguardando o dia que irá adquirir uma profissão desde que veio para este mundo. Esse mundo é como um jogo de RPG, além das dungeons e áreas secretas, também há monstros selvagens e poderosos. Após adquirir a sua profissão, os indivíduos podem adquirir experiência ao eliminarem os monstros nas incursões às dungeons e áreas secretas, assim aumentando seus níveis, melhorando suas habilidades e incrementando sua força. Incontáveis sábios derramaram seu sangue em batalha para que a raça humana sobrevivesse aos monstros, e é graças ao seu sacrifício que hoje eles têm uma sociedade estável. Portanto, é algo natural que as profissões mais populares no mundo sejam as classes de combate, seguidas das profissões da classe de suporte e depois as profissões de subsistência. As classes de combate e suporte são divididas em 5 ranks: baixo, médio, avançado, raro e lendário. E acontece que não há uma profissão do rank lendário na cidade de Shihai há mais de 10 anos. Logo em seguida, o diretor ativou a formação e ao mesmo tempo um companheiro do prota, Gao Yan, já foi perguntando ao prota qual profissão ele deseja, e já que o prota não fala nada, ele diz que ele pode o contar, e ele revela que ele quer ser um cavaleiro, e olhando para o físico do prota, seria legal se ele também se tornasse um, assim eles poderiam proteger as garotas juntos. E acrescenta que já Xia Shuei e ele possuem ótimas notas, é bem provável que eles consigam excelentes profissões. E o maluco já veio falar para o loirinho para de falar com esse otário. Ele não responde porque ele se acha melhor porque as notas dele são um pouco melhores, e talvez ele acabe pegando uma profissão de subsistência. O loirinho então diz para que eles não digam isso, o Moyu só não gosta de falar muito na pose, olha como sou bonito. O diretor dá os seus agradecimentos a Zhang Qian, mestre em informações nível 52, por estar aqui, e o prota estava surpreso em ver o mestre em informações, já que é uma classe de suporte rara. Logo depois, o diretor chamou primeiro para ir até a formação, e o maluco conseguiu uma profissão de subsistência agricultor. Com isso, o moleque fica em choque, não acreditando que sua profissão é de subsistência e ainda por cima de agricultor. Mas diferente dele, o público estava achando de boa, já que ela pode ser aprimorada para o mestre agricultor ou até mesmo o agricultor santo. E o próximo conseguiu a profissão de subsistência de chefe, e ele fica bem feliz, já que seu pai também foi um chefe e agora ele vai poder herdar o negócio dele. E com isso, o Zanquin diz que os estudantes desse ano são bem regulares, ao qual o diretor responde que sim, até agora não apareceu nenhuma profissão rara. E o ancião logo em seguida pergunta quantos anos desde que a sua academia deslumbrou uma profissão rara. Seria ótimo se ele conseguisse uma profissão de alto nível da classe de combate, ao qual o diretor responde que a chance é bem baixa. Então logo em seguida, eles chamam a Xia Shuei, que não gostei da personalidade logo de cara, e ela dizia que vai mostrar ao prota quem é o verdadeiro gênio aqui. Apesar dos dois serem conhecidos como gênios na academia, ele sempre esteve acima dela, portanto ela diz que não vai admitir a derrota. E ao ver ela, o ancião diz que essa garota tem potencial, e o diretor pergunta por que ele diz isso, ao qual ele responde que a força espiritual dessa garota é 2 vezes mais poderosa que a de uma pessoa normal, e é bem possível que ela se torne uma maga. Essa profissão é de alto nível da classe de combate e também de uma classe rara, e assim que ela entrou no círculo, uma visão foi formada e todos perceberam que era uma profissão rara, e era uma classe de combate maga elemental. Portanto, todos dizem que ela é incrível, já que dizem que o feitiço proibido de um mago elemental é de rank divino e pode sumir com a cidade de Shihai. O ancião a parabeniza e ela agradece pelo elogio, e logo em seguida, as amigas que sonham alto dizem que agora elas têm certeza que dessa vez ela vai conseguir ultrapassar aquele irritante do prota, e a garota só de pensar no nome do prota já fica esperta. E o próximo era ele mesmo, o nosso menino, que se ele anda com a mão no bolso significa que o moleque é pica. Não sei porquê, mas tô achando que ela quer visitar o quarto do prota, que o moleque passa já tá sorrindo. E o diretor, que também tinha a expectativa do nosso menino, pergunta quanto a ele, ao qual o cego responde que, em exceção de ele estar bastante calmo, não há nada de especial nele. Ele não está vendo que ele é o prota dessa obra. O diretor então explica que há 2 gênios na sua academia, a Shuei está em segundo lugar e o Moyu está em primeiro, ao qual ele responde dizendo que ele já deveria saber que o desempenho escolar não tem qualquer vínculo na obtenção da
profissão. No entanto, o diretor não pensava assim, já que estavam falando do prota, era bem possível que ele conseguisse outra profissão rara. E assim que o moleque entra dentro do circo, o bagulho já foi diferenciado, o maluco libera uma energia do cacete. E com isso, vemos uma visão colossal sendo formada, formando nuvens. O diretor estava com um choque em sua cara, perguntando o que era isso, ao qual o ancião responde: uma anomalia. O diretor, que pensa muito pequeno, ao ver uma tamanha visão, pensa que pode ser uma provisão rara. Ele estava se perguntando classe de combate ou classe de suporte. E a garota figurante, que não entende que prota é prota, dizia que não admite perder para o prota. No entanto, é bem visível que a anomalia dele é bem maior do que quando ela estava conseguindo a sua profissão. E logo em seguida, o moleque aponta em choque para eles olharem para as nuvens. E moleque, era um exército gigante e não um exército normal, um exército de mortos. E o maluco tremeu na base caindo, dizendo: esqueletos nas nuvens estão cheias de esqueletos. E logo em seguida, os esqueletos fizeram a reverência ao seu rei, que era o nosso protinha, tá ligado naqueles pique. E com isso, a garota, sabendo que é uma ilusão, diz que não acha que conseguirá enfrentar aquelas coisas. E o nosso protinha, filho, só tava absorvendo seus poderizinhos naqueles pique. E logo em seguida apareceu classe de combate necromante, profissão secreta exclusiva. E já que é uma classe exclusiva, significa que ele é o único necromante no mundo todo. A menos que ele morra, não haverá outra pessoa com a mesma profissão que a dele. Uma profissão exclusiva é ainda mais rara que as profissões lendárias. E já tinha aqueles que diziam que o Moyu é incrível, ele conseguiu uma profissão secreta e ainda por cima uma exclusiva. E os outros que não sabem o que falam dizem que ele é muito sortudo. E aqueles invejosos diziam que nem sempre as profissões secretas são poderosas, houver outras pessoas e elas ainda não eram nada demais. E o outro diz que ele não é do tipo que fala muito, então aposta que lidar com os mortos será um passeio para ele. E ao mesmo tempo, o prota só estava de boa, achando que sua profissão foi excelente. E enquanto ele andava de boa, um ancião de repente o diz para esperar um momento. Portanto, ele o pergunta como ele pode ser útil. O ancião então diz que é a primeira vez que ele vê essa profissão, se poderia mostrar suas habilidades. O prota agora podia invocar um esqueleto de nível 1 e os níveis de invocação é ferro, bronze, prata, ouro, diamante, lendário, divino. E ele possui a habilidade chama da alma nível 1, queima a alma do alvo e causa dano de queimadura. O poder depende do seu poder espiritual e do nível da habilidade. E o prota que percebe que seu poder espiritual é ligeiramente mais alto, então ele conclui que necromante faz parte da classe de mago. No entanto, a habilidade de invocar guerreiros esqueletos lembra mais a classe de invocador, ao mesmo tempo que ele usa 10 de espírito para invocar um guerreiro esqueleto. Então logo em seguida, o esqueleto apareceu com todos seus status em 15. E então logo em seguida, um ancião desferiu um ataque de raspão no esqueleto e com isso, uma notificação apareceu: o guerreiro esqueleto foi atacado, gostaria de contra-atacar? Se não fizer nenhuma escolha dentro de 10 segundos, o contra-ataque será feito de forma automática. Portanto, o prota diz para que ele não se mova. O ancião, sabendo que é nível 52 e o prota nível 1 e sua invocação ainda estava sendo hostil com ele. E não apenas isso, mesmo sendo nível 1, o seu esqueleto ainda é de nível mediano. Portanto, a única conclusão é que para descobrir a verdadeira força da sua classe é quando ele ficar mais forte. Então logo em seguida agradece ao prota e diz que espera que ele consiga conquistas no futuro. Portanto, logo em seguida o prota vira para ir embora. No entanto, de repente, seu amigo aparece perguntando se pode tocar no esqueleto. É claro que o prota deixa e pergunta se ele é poderoso, ao qual o prota responde: é provável que seja mais que você. Portanto, ele fica meio surpreso, já que ele nem parece. E logo em seguida, o nome dele foi chamado para ir pegar a sua profissão. E após o prota retornar ao seu esqueleto, apareceu o espaço de invocação, 1 de 10. E na hora, o prota percebeu que esse espaço pode guardar as invocações que ele já fez sem precisar consumir a sua força espiritual novamente. E além disso, a capacidade do seu espaço de invocação irá se expandir conforme ele vai subindo de níveis. Quando ele adquiriu a sua profissão, ele tem certeza de que teve um vislumbre das verdadeiras capacidades do necromante. Um dia, ele também será capaz de matar um dragão em questão de segundos. E logo depois, o loirinho apareceu, já tendo conseguido a classe de cavaleiro. Algumas horas depois, finalmente, a obtenção de profissões foi encerrada. E o diretor diz que amanhã a dungeon do nível iniciante da cidade Shihai estará aberta. Então ele espera que todos trabalhem com empenho e subam de níveis e possam desempenhar um bom papel no exame de admissão que será realizado dentro de uma semana. Os monstros dentro da dungeon iniciante estão por volta dos níveis
1 ao 8 não são numerosos e a dificuldade é baixa. E além disso, é muito mais seguro do que as áreas externas, enquanto a louca lá atrás já tava chamando pelo Prota. O Prota vira e ela já estava gritando, dizendo para eles competirem. Eles verão qual deles se sai melhor na dungeon de iniciante. E o Prota aceita. O Prota já tava metendo o pé, enquanto ela pensava que apesar de ter perdido para o Prota hoje, isso jamais vai acontecer de novo. Sonhar nunca desistir. Mudando de cena, para alguns minutos depois, o Prota já estava na sua casa. E ele dizia à sua avó que provavelmente está morta, que ele finalmente conseguiu a sua profissão secreta e exclusiva. E quanto a sua irmã gatona, diz para esperar por ele, que ele também vai para a Universidade Shajin. Logo em seguida, alguém bate na porta e ao abrir, era o diretor Lu, que estava dando suprimentos para ele. O diretor se lembra que no passado, apenas a irmã gatona desse garoto, Lin Moan, conseguiu ser admitida na Universidade Shajin. Ele prometeu a ela que tomaria conta do seu irmão mais novo antes da sua ingressão em Shajin. Portanto, ele precisa continuar mantendo a sua promessa. O Prota agradece e ele diz para o Prota descansar bem, já que amanhã ele vai entrar na dungeon. Durante a noite, do nada o sistema apareceu carregando o sistema. O hospedeiro despertou a profissão de necromante. A profissão atende aos requisitos, vinculando o mais poderoso sistema de talento, iniciando extração da origem do mundo, otimização das habilidades concluída. Parabéns ao hospedeiro por despertar o talento único de nível divino, aumento geral nível 1. Parabéns ao hospedeiro por obter a habilidade passiva transferência de dano, aumento geral nível 1, todas as habilidades aumentam 5 vezes, transferência de dano, todo o dano sofrido pelo necromante será transferido à invocação. E o Prota, é claro, fica surpreso e feliz ao ver que essa desgraça é um hack. Ele entrou logo em seguida testando as habilidades, invoca outro esqueleto e agora estavam com todos os status em 75. Todos os seus atributos haviam aumentado 5 vezes. Combinando com a habilidade de transferência de dano, agora ele é praticamente invencível contra alguém do mesmo nível que ele. No dia seguinte, na dungeon nível iniciante, o amigo do Prota pergunta se ele quer formar um time, ao qual ele responde que não. Portanto, seu amigo fica bravo perguntando se ele está o subestimando, ao qual o Prota responde que formar um time vai atrás das coisas, é mais rápido ganhar níveis sozinho. E a mina que ninguém chamou já diz que o Prota está certo, a experiência será dividida igualmente entre os dois se formarem uma equipe. De acordo com os veteranos, a melhor tática é ir sozinho antes do nível 10 e formar time somente após esse nível. E o diretor logo em seguida diz que tirando Shuei, Lin Moyu, todas as classes de combate adentrarão a dungeon com um suporte. Eles não devem nem pensar em ir sozinhos, eles vão acabar descobrindo que um suporte é algo essencial ao entrar em uma dungeon. O maluco lá atrás então pergunta por que esses dois não precisam de suporte, ao qual ele responde dizendo que Shuei quer ingressar na Universidade Shajin, então ela precisa subir de nível rapidamente e além do mais ela é uma maga elemental. Quanto ao Prota, eles não sabem como as habilidades dele vão se sair, então os suportes podem formar uma equipe com ele caso desejem. No entanto, elas logo recusam, já que eles têm medo dos esqueletos. Mas de qualquer jeito, o Prota diz que ele também quer entrar na Academia Shijin, então vai ser melhor ele entrar sozinho. O diretor então pergunta se ele sabe o quão difícil é entrar nessa universidade. Se ele estiver pensando em entrar, ele vai precisar ao menos estar acima do nível 12 ou nível 15 se ele quiser passar pelo processo de admissão sem dificuldades. A sua irmã entrou no nível 16. Ele o pergunta se ele acha que é fácil ir ao nível 12 no período de uma semana. E as coisas ficam complicadas ao chegar no nível 15. O maior nível dos monstros na dungeon iniciante é de apenas 8. Portanto, não há como chegar ao nível 12. E além dos níveis deles, há outros requisitos que serão apenas revelados durante o exame de admissão. O Prota então apenas responde dizendo que ele confia nas suas capacidades. Portanto, o diretor respondeu certo, enquanto pensa que já que ele possui uma profissão secreta, talvez seja realmente capaz. E essa garota novamente estava lá prestes a entrar, dizendo que eles verão que é o mais rápido. E o Prota, que nem estava tão interessado assim em competir, diz que ela é bem competitiva. E então logo em seguida o Prota se aproxima e entra dentro da dungeon, já que foram consumidos 10 pontos de espírito quando ele invocou o esqueleto ontem à noite. Após meditar por uma noite, o seu espírito recobrou 40 pontos, então ele irá invocar mais 4 guerreiros e logo depois ele dá ordem para eles irem encontrarem e matarem os monstros. E então logo em seguida os esqueletos já começaram a passar a Tramontina nos monstros. Cada monstro eliminado pelos guerreiros esqueletos aumentou a sua experiência em 1%, então ele terá que eliminar 100 para subir de nível. Ele acha isso muito produtivo, já que sua experiência aumenta em 10% em apenas alguns minutos. E novamente ele subiu
subiu de nível, fazendo com que seu status subisse. Então agora ele decidiu invocar outros 2 guerreiros esqueletos de nível 2, e esses esqueletos têm todos os seus status em 125. O número de guerreiros esqueletos aumentou para 8, a produtividade de matar os monstros e aumentar de nível foi incrementada novamente. No entanto, isso é apenas o começo, e logo em seguida o esqueleto já foi eliminar os outros, dando experiência para o prota. E ele também percebe uma nova função, foi criado um mapa por onde os guerreiros passaram, e logo em seguida ele percebe um monstro que escapou dos esqueletos, portanto ele diz que isso é ótimo para testar a sua habilidade. Ele então usa a habilidade ativa, Chama da Alma. Com uma habilidade aprimorada em 5 vezes, um gato cinza de nível 2 vira cinza em segundos. Os ataques espirituais são muito poderosos e eles ignoram todas as formas de defesa física e mágica. Portanto, ele diz que a profissão secreta é realmente incrível. As suas habilidades são fora de série. O necromante não fica nem um pouco atrás das profissões lendárias. E pouco tempo depois, ele subiu de nível de novo no nível 3 agora. O moleque lançou um sorriso e começa a invocar outros esqueletos. E depois disso, os esqueletos só fornecendo experiência para ele. O tempo da dungeon iniciante é de 12 horas e ele alcançou o nível 4 em apenas 4 horas. Continuando nesse ritmo, vai levar menos de 1 hora até que ele suba de nível novamente. Ele irá aos arredores de Shihai se ele conseguir atingir o nível 8. Lá há monstros com níveis maiores. Ao mesmo tempo, do lado de fora, o pai da Shue está agradecendo ao diretor por ter cuidado da sua filha por todos esses anos. Ao qual o diretor responde dizendo que ele não fez nada, ela é inteligente e empenhada, e a obtenção de profissão foi um sucesso, e ele tem certeza de que ele já está sabendo que é uma profissão rara, a Maga Elemental. Ao qual ele responde dizendo que é uma pena que ele estava ocupado ontem e não pôde ver a transformação dela. No entanto, ele não poderá perder a sua primeira dungeon. O diretor diz que o veterano Son Quan-Shin e Lan Mohan possuem profissões raras e atingiram o nível 5 quando saíram da dungeon, então ele acredita que a Shue fará o mesmo, ao qual o pai responde que espera isso, já que ela é bem competitiva desde criança. E o diretor diz que vão saber como ela vai progredir levando em consideração o seu primeiro dia. Se ela não conseguir alcançar o nível 5 no primeiro dia, será difícil para ela conseguir entrar na Universidade Shajin. Ao mesmo tempo que ele se perguntava qual nível que o prota vai conseguir alcançar, uma profissão secreta não deve ficar para trás. O diretor explica que todas as vezes que alguém adentra uma dungeon, um contador é acionado, ele será expulso de lá após esse tempo. Eles saberão qual o nível deles após esse tempo de 12 horas. E o pai da Shue logo em seguida pergunta se é verdade que alguém conseguiu uma profissão secreta, ao qual o diretor responde que sim, que é o Moyu. Ele conseguiu a profissão de necromante e ele nunca viu isso antes, então não sabe qual o tamanho da sua força. E ele acrescenta que ele é irmão da Mohan, então se a Shue conseguir entrar na academia Shajin, ele pode entrar em contato com ela e pedir para que a Mohan ajude. Algumas horas depois, o prota estava invocando mais esqueletos e ele dizia que os guerreiros esqueletos podem ficar a uma distância de 500 metros dele, então ele consegue subir de nível sem fazer nenhum esforço. Já se passaram quase 7 horas e ele ainda não viu nenhum monstro de nível 8. Ele se pergunta em que nível os outros estão. Logo em seguida, do nada ele recebeu um ataque, no entanto a habilidade foi ativa a transferência de dano, e essa árvore de cipó longo de nível 8 que normalmente está em estado dormente e atacará qualquer criatura viva que se aproxime. Os esqueletos do prota já alcançaram o status de 275, então ele vai ver quanto dano essa coisa consegue aguentar, e então logo em seguida ele manda os esqueletos atacarem. No entanto, ele não morreu e com isso o prota fica surpreso. É necessário 4 ataques para eliminar o monstro de nível 8, então isso vai reduzir drasticamente o seu farm de níveis. No entanto, logo em seguida ele lança um sorriso por ver que esse não é o caso. Há centenas dessas árvores pela área. Esse é como um santuário de farm de níveis especialmente feito para ele. Então logo em seguida ele já mandou os esqueletos atrás de todos eles e depois disso foi só pontos. Algumas horas depois, do lado de fora, eles de repente perceberam que alguém estava saindo da dungeon. Para passar da dungeon é necessário que você passe pela floresta guardada pelos monstros do nível 8, então será? Eles estavam dizendo que isso é muito estranho, não deu tempo ainda, será que houve algum incidente? E logo em seguida eles perguntam ao prota por que foi que ele saiu, e o prota diz foi porque ele matou todos os monstros. E o diretor, ao ver que o prota está no nível 7, ficou totalmente em choque, e o prota continuava dizendo que há poucos monstros lá dentro, se não fosse por isso ele já teria alcançado o nível 8. Portanto, ele diz ao diretor que ele planeja ir aos arredores de Shihai, e já que o diretor não estava respondendo, o prota estava acenando para ele, enquanto o diretor estava profundamente perdido em seus pensamentos. Essa é a primeira vez que ele ouve que alguém matou todos os monstros na dungeon inicial
iniciante e apenas em 10 horas por cima. Portanto, ele se pergunta como o Prota fez isso, essa é a força do necromante. E então, logo em seguida, ele volta a si e diz que vai dar ao Prota a permissão de saída e diz para ele descansar um pouco enquanto espera pela saída de todos. Aí ele poderá dispensar todos de uma vez. E logo depois, os outros perguntam ao diretor por que o estudante saiu tão cedo, se houve algum problema. Ao qual o diretor responde que ele é o Lin Moyu e ele matou todos os monstros do nível 8 e concluiu a dungeon iniciante. Como esperado de uma profissão secreta, a classe necromante ultrapassou todas as classes raras conhecidas e até diriam que está no mesmo patamar de uma profissão lendária. Eles não sabem quão poderosa é uma profissão do rank lendário, mas eles têm certeza que uma profissão do rank raro não tem tamanha eficiência. E se ele já é um necromante tão poderoso assim, imagina quando ele alcançar níveis elevados. O diretor então diz que esse garoto terá um futuro brilhante, eles não precisam se preocupar. O pessoal da academia Xiajin terá uma grande dor de cabeça quando ele conseguir a admissão. O pai da Shuei, que nem sabe que a filha é pato do Prota, diz que desde criança ela é muito competitiva, portanto, ele teme que isso terá um grande impacto nela. No entanto, para sua grande surpresa, o diretor diz que os resultados do Moyu estão sempre melhores que o da Xia Shuei. Ela tem sido a número 2 por 3 anos. Nessa hora, ele pensa que a Shuei nunca contou nada disso para ele. Ao mesmo tempo, o Prota estava de boa. Atualmente, o número de esqueletos que ele consegue invocar são 24 e o seu espaço de invocação aumentou para 70. Então vai levar um pouco de tempo para que ele consiga ocupar todo o espaço. Minutos depois, a Shuei estava saindo do portal dizendo que tem certeza que venceu dessa vez. Ela alcançou o nível 5, o que é praticamente o padrão recorde da dungeon iniciante. Ela dizia que só queria ver a cara do Moyu, e quando ela vê o Moyu sentado de boa, ela se pergunta quando foi que ele saiu. E quando vê que o moleque tá nível 7, ela ficou em choque, se perguntando como que ele conseguiu atingir o nível 7, não pode ser. Logo em seguida, ela vai em direção ao seu pai perguntando o que ele veio fazer aqui, enquanto em sua mente ela se perguntava o que o Prota fez para alcançar o nível 7. Após entrar no carro, o pai a pergunta se ela está competindo com aquele rapaz, ao qual ela responde que aquele miserável vem a vencendo por 3 anos consecutivos. Portanto, o pai pergunta se ela quer ajuda, ao qual ela rapidamente responde que é claro que não, isso é coisa sua, ela não pode perder para aquele idiota para sempre. O que acontece, filhinha? O papai precisa te dizer alguma coisa. O Lin Moyu matou todos os monstros do nível 8 e saiu da dungeon em apenas 10 horas. Nessa hora, a mina fica em choque, já que ela só conseguiu ir até a área de monstros de nível 7 e não viu nenhum monstro sequer de nível 8. E ele conseguiu sair 2 horas antes. Nesse caso, ele teria alcançado o nível 8 se houvesse mais monstros. Alguns meses depois, o loirinho pergunta ao Prota o que ele fez para atingir o nível 7. Ele o chama de chefe e implora para que ele o leve da próxima vez, ao qual o Prota responde dizendo pode deixar, eu levo. E com isso, os olhos do menino brilham e diz que vai o esperar na entrada da escola amanhã. No dia seguinte, a única coisa que estava presente era o diretor e o monstro, portanto, ele pergunta ao diretor por que o Lin Moyu ainda não apareceu, ao qual o diretor responde dizendo que ele foi aos arredores de Shihai. Portanto, nessa hora, ele grita cheio de raiva dizendo que vai acabar com o Prota. No entanto, o diretor diz para ele desistir, já que não é páreo para ele. Mudando de cena para o centro de intercâmbio Shenxia, o Prota verifica sua identidade para conseguir uma missão. Ele acha uma missão interessante de incursão de nível 14. A recompensa é alta, já que a dificuldade também é alta. As dungeons são categorizadas em normal, pesadelo e infernal. A dificuldade pesadelo é bem mais difícil do que uma do rank normal. Sua conclusão é complicada sem um bom time. Quanto à dificuldade pesadelo, é algo que os profissionais normais não têm a menor chance. Ao seu ver, essa missão ainda é muito para ele. Logo depois, ele foi verificar sua identidade com o soldado para sair e o soldado dá permissão e diz que há muitos monstros lá fora, então por favor que ele tome cuidado, especialmente à noite, ao qual o Prota agradece. Ao sair, o Prota percebe que esse não é um muro simples, a parte de dentro e de fora são completamente diferentes. Ele consegue ouvir os rugidos das bestas à distância e o odor de sangue que parece estar no ar. E ao mesmo tempo, um Goblin já estava se preparando para atacar o Prota e o Prota, que já percebeu, já chamou o seu cavaleiro. Logo em seguida, o Goblin estava partindo para cima do Prota e o esqueleto já estava lá com seus atributos de 375 e sem o menor esforço matou o Goblin facilmente enquanto grita. Portanto, com esse grito, um enxame de Goblins de nível 10 apareceu e o Prota sabia que esses monstros não eram grande coisa. Se ele conseguir manter o ritmo, é provável que ele seja capaz de alcançar o nível 15 antes do exame de admissão. E com isso, ele ganhou apenas XP. Ele se lembra que sua irmã alcançou o nível 16 antes do exame. Ele se
pergunta como foi que ela fez isso, mas de qualquer jeito ele diz que ela pode ter certeza que ele vai para a Universidade Shajin. Algumas horas depois, ele já alcançou o nível 10. No entanto, o aumento dos seus atributos não são tão significativos, cada um aumentou em 10. E isso ao contrário do seu espírito, que foi para 300, um aumento de 120 pontos. Dizem que os atributos terão um grande aumento ao atingir o nível 10, e já que ele pertence à classe de magos, a maior mudança foi no seu poder espiritual. No entanto, ele não imaginou que alcançaria o nível 10 tão rápido, e suas habilidades também foram fortificadas. Os guerreiros esqueletos agora estão no rank bronze, e os seus esqueletos agora estão com todos os poderes de 1500, e além disso, eles possuem uma habilidade ativa, ataque de fúria, caso ao alvo, um dano de 200% da sua força, e tem um resfriamento de 10 minutos. Então agora que ele possui um guerreiro esqueleto de bronze, ele vai poder percorrer esse lugar livremente. E enquanto ele estava falando sozinho, de repente, umas flechas estavam vindo em direção dele e atinge ele no ombro. E é claro, a sua habilidade foi ativada, transferindo para o esqueleto. E logo em seguida, uma garota aparece na frente dele e ele se pergunta se foi ela que fez isso. No entanto, ele já conclui que não, que ela deve ser da classe assassino, quem o atacou deve ser da classe arqueiro. Então ele deixa ela passar de boa, sem fazer nada. E logo em seguida, apareceram os caras que fizeram isso. E enquanto o prota retirava a flecha do seu ombro, ele pensava que eles nunca vão conseguir pegar aquela assassina. E o arqueiro logo em seguida pergunta ao prota se ele viu a garota com roupas pretas passando por aqui. E o prota, já puto, apenas diz que ele foi atingido por uma das suas flechas para eles pedirem desculpas. Na parte anterior, enquanto o prota estava de boa, ele levou uma flechada e os caras que deu a flechada perguntam se ele viu a menina que passou por aqui, e ele, que já estava sem paciência, apenas diz que eles o acertaram para pedirem desculpa. Portanto, o maluco de arco pede desculpa enquanto estava se perguntando como que ele ficou bem depois de levar uma flechada dele. E logo em seguida, o prota, bem calmo, diz que é só não fazer isso de novo, enquanto o maluco se perguntava se esse moleque não estava vendo que ele estava de mau humor. E logo em seguida, o outro maluco fecha a cara perguntando ao prota se isso é um guerreiro esqueleto. Ele dizia que apenas uma pessoa com tendências criminais despertaria uma profissão tão degradante como a de um invocador de mortos-vivos. Ele afirma que o prota não presta. No entanto, antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, o outro maluco parou ele. Ele então, mesmo não gostando, ele não ataca. Então logo em seguida, eles vão embora, enquanto o prota diz para eles se considerarem homens de sorte por não terem feito nada. Eles iam se arrepender amargamente se tivessem feito algo. E logo depois, ele apenas continuou ganhando XP com os goblins. O ganho de experiência começou a ficar ruim. Após o nível 10, a experiência necessária para subir de nível triplicou. E de acordo com os cálculos dele, ele vai precisar matar 5.000 goblins para conseguir ganhar um nível. Portanto, ele não acha que vai conseguir alcançar o nível 11 até hoje à noite, mesmo que os guerreiros esqueletos continuem matando sem parar. Não há muito tempo sobrando, no entanto, ele não pode voltar. Se ele quiser entrar na Universidade Shajin, ele vai precisar se empenhar mais do que os outros. Alguns minutos então se passaram. De acordo com a velocidade atual que ele sobe de nível, ele vai conseguir alcançar o nível 3 amanhã. No entanto, não está claro se ele vai conseguir chegar no nível 15 no dia seguinte. A velocidade no ganho de níveis também irá cair ao chegar no nível 15. Tirando o dia para retornar, ele só vai ser capaz de alcançar no máximo o nível 16. Portanto, ele não pôde deixar de se perguntar o que a sua irmã fez para conseguir isso. Ele está ciente de que ela é uma dançarina das lâminas da profissão lendária, mas ele não acha que ela consiga o superar em velocidade de ganho de níveis. Portanto, a única conclusão é que ele não deve ter notado alguma coisa. Será que ela formou uma equipe contra as pessoas e fez uma incursão à dungeon da dificuldade pesadelo? Provavelmente foi por isso que ela estava repleta de ferimentos naquela vez. Sua suposição deve estar correta, portanto ele vai dar uma olhada nisso amanhã. Alguns minutos então se passaram. De repente, alguém se aproxima do prota, e já que não há muitas pessoas que iriam farmar níveis no meio da noite, o prota se pergunta se é alguém perdido. No entanto, logo em seguida, mostra que a garota de antes perguntando se ele tem alguma comida com ele. Portanto, o prota entrega uma batata que estava com ele. Ela então tira a máscara e começa a devorar comida. Então o prota percebe que ela estava faminta, mas já que ela estava comendo rápido demais, ela engasgou e o prota entregou água para ela. Portanto, ela bebe e logo em seguida ela agradece ao prota perguntando qual o seu nome. No entanto, como esperado, o prota
Prota não fala nada. Ela então diz que já que ele não gosta de falar, então por que eles não analisam as identidades um do outro? Portanto, logo em seguida, os dois utilizam a habilidade de identificação. No entanto, do Prota dá falha, portanto ele se pergunta por que não funcionou. E ao mesmo tempo, com um sorriso, ela dizia: não apareceu nada, né? Ela logo em seguida então olha para o status do Prota, o seu nome, nível, e ao ver a sua ocupação de necromante, ela afirma que nunca ouviu falar antes. No entanto, ela se lembra de ter visto um esqueleto ao seu lado à tarde, então era uma invocação dele. E ela afirma que invocar mortos-vivos é algo extremamente raro. E ela logo em seguida pergunta: mas por que ele não fala nada? Ele não vai dizer que ele é mudo, mesmo que não aparente. E o Prota apenas pergunta por quê. Portanto, ela fica feliz vendo o que ele fala. E o Prota continuava perguntando a ela por quê. Ela logo em seguida então informa porque a habilidade de identificação não funcionou. É por causa disso aqui, é um emblema de bloqueio. Enquanto ela tiver, ninguém que esteja 10 níveis acima do seu nível poderá conseguir a habilidade de identificação. Ela logo em seguida então guarda o emblema e diz para ele tentar agora. Ele então logo em seguida usa a habilidade de identificação e então apareceu que o nome dela é Ninyi, ocupação assassina das sombras e nível 19. E antes que eles pudessem dizer qualquer outra coisa, eles perceberam 3 pessoas se aproximando. Os esqueletos os detectaram e parece que eles estão planejando cercar. Aí logo em seguida se levanta se perguntando se eles não se cansam, é apenas um pergaminho de habilidade de rank médio. Eles estão atrás dela por dias, eles não desistem. E quando ela estava se despedindo do Prota planejando fugir, uma flecha já estava prestes a atingir ela. Felizmente ela consegue desviar, no entanto inesperadamente a flecha os pega e os marca. E com isso o arqueiro lança aquele sorriso e ao mesmo tempo vemos a preocupação na cara dela vendo que uma flecha de marca. Então agora seria uma disputa entre habilidade e furtividade. Essa habilidade irá marcar o alvo, fazendo ser fácil de atingi-lo e impossibilitando de entrar em modo furtivo. É bem efetivo contra assassinos e monstros que usam habilidades furtivas. E então logo em seguida o outro maluco aparece dizendo que não tem para onde fugir dessa vez. Ele diz que sabia que os dois estavam juntos, uma rata assassina nojenta e um invocador de mortos-vivos malicioso faz uma bela dupla. E aí, querendo tirar o Prota da fria, diz que ele não tem nada a ver com isso. Ela pode usar o pergaminho e cada um segue o seu caminho. No entanto, o arqueiro responde com uma cara não muito boa, dizendo que eles concordariam se ela tivesse feito isso ontem. No entanto, agora eles acham que será a melhor escolha matá-la. Mortos não falam, ninguém vai saber que eles têm um pergaminho de habilidade de rank médio. Enquanto ela pensava que o Prota é apenas um nível 10, ela não pode arrastá-lo para alguma coisa que é culpa dela. Dizia que vai ganhar tempo para aproveitar para escapar. E o Prota pergunta e ela, ao qual ela responde dizendo que ela é uma assassina das sombras. A noite sombria é a sua companheira, ela tem seus meios para sair dessas. No entanto, o Prota apenas pensa que ela não estaria fugindo no meio do dia se fosse mesmo capaz. É óbvio que eles são mais poderosos que ela. E além disso, ela está marcada, seu modo furtivo é inútil. E então logo em seguida o maluco diz para eles pararem de perder tempo para acabarem logo com ela. O mago então ativando seus poderes diz que não quer que apenas ela morra, ele também quer que esse cara morra. E então logo em seguida a habilidade de iluminação foi usada. A iluminação não serve apenas para iluminar, mas também para aumentar a precisão e o poder dos seus feitiços. Mas o mais importante é que ela é ótima contra as habilidades furtivas de um assassino, portanto ele dizia que é o fim da ladra. Aí então encurralada diz que parece que vai ter que precisar lutar com todas as suas forças. E com isso os 3 desgraçados já estavam preparados para acabar com o Prota e ela os cercando. E é claro, o Prota logo em seguida desapareça invocando um soldado. E esse maluco não sei o que ele tem, mas ele continuava dizendo invocações de mortos-vivos que noja. Então logo em seguida manda um bola de fogo de nível 20 para o Prota dizendo que vai incinerar ele. Portanto aí querendo ajudar o Prota já pega ele dizendo para ele fugir. No entanto, uma linha espiritual já estava prendendo ela e ao mesmo tempo o maluco já lançou 3 flechas atrás deles dizendo para eles saborearem o seu disparo triplo com triplo de dano. E quando as 3 flechas estavam prestes a atingir eles, a menina que tem memória de peixe logo em seguida empurra o Prota para o outro lado. No entanto, logo em seguida ela percebe que enviou o Prota para o fogo. E diferente do esperado, 2 esqueletos já haviam aparecido protegendo o ataque de fogo e de flechas. E o outro esqueleto já foi dar um golpe no maluco que o joga pra longe. E na moral, esses esqueletos estão dando mais medo do que humano. E com isso, o mago já fica todo em choque se perguntando como isso é possível. A habilidade de identificação diz que o garoto é o necromante de nível 10. Já ficando em choque, ele pensava que ele é um mago
mago de nível 21 e por que ele não consegue matá-lo. E logo em seguida, os outros malucos, também em choque, se perguntavam por que essas habilidades não têm efeito naquela invocação e por que sua invocação tem atributos tão altos. E logo em seguida, eles também foram marcados com os poderes do Prota e ficaram aterrorizadas com a cena que eles estavam vendo. Um monte de soldados esqueletos já estavam cercando. E aí, então Surpresa se pergunta se são realmente os esqueletos guerreiros que ela havia visto antes. Eles são tão poderosos nesse estado. Ela se perguntava se realmente eram invocações de um nível 10, como as habilidades de um arqueiro e um mago não conseguem infligir nenhum dano neles. E ainda por cima, a quantidade é muito alta. Ela então estava prestes a falar alguma coisa para ele, no entanto, o Prota já entrou no seu modo sério e mandou eles todos atacarem. Portanto, foi um vexame de esqueletos partindo para cima deles. E é claro que o mago tentou se defender colocando o escudo, no entanto, apenas com a manchetada, o escudo já começou a se rachar. E mais um golpe, o escudo já passou do prazo de validade, no entanto, ele logo em seguida invoca uma magia de fogo para se proteger. E achando que estava com tudo, ele ria dizendo: provem do meu poder. No entanto, logo em seguida percebeu que os esqueletos já estavam prestes a o matar, no entanto, não foi rápido o suficiente e os esqueletos passaram a tramontina nele. Agora o arqueiro que estava fugindo, agora em choque, vê seu amigo morrendo com morte instantânea e apenas se passaram alguns segundos. E além disso, ele se perguntava por que ele não consegue despistar esses esqueletos. Ele possui uma velocidade de 1000 e é claro que ele não ia conseguir, já que os esqueletos possuem a velocidade de 1500. Portanto, logo em seguida ele conclui que escapar desses esqueletos parece ser impossível. Ao mesmo tempo, o Prota está surpreso em ver uma defesa extrema. Ele não achou que um cavaleiro teria uma habilidade dessas. Essa é uma habilidade de assinatura do cavaleiro. Por um breve período de tempo, a defesa se tornará extremamente alta. Um cavaleiro do nível 20 que utilize essa habilidade é capaz de resistir aos ataques de um mago de nível 40. Um cavaleiro com perícia nessa habilidade e outro que não é como se fossem dois indivíduos da mesma classe completamente diferentes. Enquanto isso, dentro do escudo, o maluco estava totalmente apavorado e se perguntando por que esses guerreiros esqueletos são tão assustadores. Se ele soubesse que seria assim, ele nunca teria vindo pra cá. Ele diz que perder a vida por um pergaminho de rank médio é sacanagem, só que o desgraçado tava tentando matar, tá ligado? Logo em seguida então, o Prota diz aos esqueletos para usarem as habilidades para não deixar ele escapar. Ele não podia permitir que ele fuja. Agora que ele já matou, agora ele tem que ir até o fim. Então com a habilidade ativa agora, a causa do dano aumenta em 200% e a força atual era de 1500, ou seja, 3000 de força. E o maluco, levando o golpe dentro do escudo, ficou em choque vendo que eles também utilizam habilidades. A defesa extrema possui um tempo de duração de 1 minuto, mas quando maior a intensidade do ataque, mais tempo é reduzido. Portanto, agora com seu escudo desfeito, esse era o seu fim. Então logo em seguida, os esqueletos o cercaram e já foi de ralo. Nessa hora, o Prota se lembra das palavras da sua irmã, que dizia: Moyu, quando você decidir fazer algo, faça sem qualquer hesitação. E logo em seguida, a garota ficou surpresa em ver todos mortos de uma vez e o Prota nem sequer ficou abalado. Quando um profissional morre, os itens do seu espaço de armazém serão dropados, então o Prota decide ver o que eles têm. O cajado de Carmen aumenta o espírito em mais 20 e concede um aumento no poder das habilidades de um mago em mais 5% disponível após o nível 18. Arco de batalha de Carmen aumenta a velocidade em mais 20, concede um aumento no poder das habilidades de disparo com arco de mais 5% disponível após o nível 18. Escudo de Carmen aumenta o físico em mais 20 e o poder de defesa em mais 5% disponível após o nível 18. E espada de Carmen aumenta a força em mais 10, físico em mais 10, concede um aumento de poder de 5% nas habilidades que utilizam ataques mágicos disponível apenas após o nível 18. Nessa hora então, aí afirma que essas são as armas que dropam na dungeon da Legião de Orc de Carmen. É uma dungeon do nível 20 localizada na área externa da cidade de Xiaoyai. Aqueles três devem ter feito uma incursão até lá. O Prota guarda tudo no espaço do armazém, no entanto, são todos equipamentos inúteis, mas ele acredita que valem algum dinheiro. E logo em seguida, ele percebe mais um item, um pergaminho primário de habilidades. É um pergaminho que vale 10.000 moedas de ouro, é bem caro, portanto ele se pergunta se usa ou vende. Esse pergaminho concede habilidades abaixo do nível 20 e a possibilidade de obter habilidades adquiridas. E aí diz para ele tentar usá-lo mesmo que haja chance de adquirir uma habilidade que ele já tem. Ele pode acabar conseguindo uma habilidade nova. E ela logo em seguida pergunta: você não está pensando em vender, né? Tá tão desesperado
desesperado por dinheiro assim, é só um pergaminho primário, não avançado, e ele não vale muito. Nessa hora, o prota se pergunta se ela acha que 10 mil moedas de ouro não é nada demais. Ao que parece, ela não é uma pessoa normal, enquanto ele pergunta como usa, ao qual ela responde dizendo que é simples, é só dizer usar enquanto segura o pergaminho. Portanto, o prota faz isso, mas nada acontece. Ela então diz que foi fraquinho, ele precisa dizer com vontade para funcionar. No entanto, nessa hora, o prota percebe que pelo visto o pergaminho precisa de energia espiritual para ser ativado. Portanto, logo em seguida ele começa a injetar energia espiritual e ela diz: poxa, você descobriu. E com isso, ele adquiriu uma nova habilidade, explosão de cadáver. Explode um cadáver e dá o dano de 10% do valor da vida aos inimigos dentro de um raio de 1 metro da explosão. Portanto, já que ele ganhou uma habilidade nova, o pergaminho não foi gasto em vão. Aos olhos de um necromante, um cadáver também possui energia vital. Pode parecer uma habilidade fraca, mas se levar em consideração o seu talento, o seu raio de ação será aumentado para 10 metros. E o cadáver, ao explodir, pode gerar uma cadeia de explosões dos corpos daqueles que morreram pela explosão. É uma habilidade em área extremamente poderosa. Graças ao seu novo talento, todas as suas habilidades se tornaram habilidades de alto nível. Aí então pergunta se ele conseguiu uma nova habilidade, ao qual ele responde que sim. Ela então diz que ele tem uma bela voz porque ele é tão carado, isso é realmente um desperdício. Nessa hora, o prota pensa que ela é bem diferente das garotas da academia. Ele então logo em seguida elogia também, dizendo que ela também tem uma bela voz, ao qual ela agradece e acrescenta dizendo que sabe que tem uma voz linda. E logo em seguida ela dá um presente para ele e diz que isso é por salvar a sua vida e pelo elogio. E era um pergaminho intermediário de habilidades que desperta uma habilidade entre nível 40 e nível 70, existe a chance de obter uma habilidade adquirida. Esse pergaminho vale 1 milhão, é 100 vezes mais valioso que o pergaminho primário. O prota então pergunta se ela não foi perseguida por causa disso e agora quer dá-lo de bandeja. Ela então conta que descobriu um baú secreto na dungeon da Legião Orc de Carmen na cidade de Shawai. Ele também deve saber desse tipo de baú que aparece de forma aleatória. Ela deu sorte em encontrá-lo. Ela conseguiu o pergaminho quando ela abriu e ela não fazia ideia de que estava sendo vigiada por aqueles miseráveis. Eles queriam roubá-lo, apesar de não valer tanto, mas ela não ia entregá-lo assim de mão beijada. E foi assim que eles a perseguiram enquanto ela fugia. Depois de fugir por 2 dias da cidade de Shawai até a cidade de Shihai, eles continuavam no seu pé que nem carrapatos, foi um saco. O prota então a pergunta se ela não quase morreu, ao qual ela responde dizendo para ele relaxar. Ao sofrer um ataque crítico, ela é automaticamente teletransportada para longe. No entanto, ela ainda precisa agradecê-lo, se não fosse por ele, ela teria se ferido. Ela diz que é doloroso ser ferida, ela morre de medo disso. Nessa hora, o prota pensa que ao que parece, ele se preocupou à toa. Ela deve ser uma senhorita de uma família rica que possui algum tipo de tesouro que a mantém segura. E logo em seguida, ela diz que o pergaminho é dele e pergunta se ele não tem nada para comer. Ela está faminta, portanto, ela pede essa batata. E enquanto ela comia, ela perguntava ao prota se ele veio aqui farmar níveis. Julgando o seu nível, ele ainda não foi para a universidade, não é mesmo? E ela pergunta para qual ela pretende ir, ao qual o prota responde dizendo Universidade Shajin. Portanto, ela diz que a Universidade Shajin não é nada mal, enquanto em sua mente ela pensava com as habilidades dele deve ser capaz de entrar em qualquer universidade. Por acaso existe algum nível 10 que consiga matar com facilidade profissionais do nível 20 e ainda por cima 3 deles. Então se ele não conseguir entrar, ninguém mais consegue. Ela então diz que se ele for para Shajin, para ele não se esquecer de ir à Torre Shenxian. A recompensa será duplicada no primeiro desafio. Ele tem que concluir o maior número de andares possíveis na sua primeira tentativa. Dessa forma, ele vai conseguir bastante pontos. Em Shajin, pontos equivalem a moedas de ouro. E ela acrescenta que há também um seminário de criação na Universidade Shajin, se ele puder para ir lá. Alguns meses depois, ela acaba dormindo e o prota foi meditar. No dia seguinte, ela acorda desse jeito pedindo por comida, mas o prota devia dar leite para fazer um danoninho. E depois do prota entregar um monte de batata, ela ainda diz que é pouco para eu dar mais para ele ser um cavaleiro e entregar tudo. No entanto, o prota diz que não sobrou nenhuma, ao qual ela responde: tá bom, eu acredito em você. Então logo depois, ela diz que já está indo e também está subindo de nível até mais. Ela diz para ele evoluir rápido para que eles possam farmar níveis juntos. Então logo em seguida, ela vai embora dizendo até mais. E logo depois disso, o prota diz: certo, agora é a hora de testar a nova habilidade que ele ganhou com os caras mortos.
Na parte anterior, após dar uma bela conversada com Ali, o Prota decidiu testar a sua nova habilidade. Portanto, logo em seguida ele usa explosão de cadáver e isso causou uma explosão de um corpo. Depois de ser aprimorado pelo seu talento nato, o alcance da explosão aumentou significativamente e cobre um ângulo de 360 graus sem pontos cegos. É simplesmente uma técnica divina que elimina cadáveres sem deixar rastros. Nessa perspectiva, o poder da explosão no ar pode ser ainda maior. Ele então decide ir à dungeon da mina de Shihai para conferir. Depois que o guerreiro esqueleto evoluiu de nível ferro para bronze, ele requer 70 pontos de poder mental para invocar um, enquanto sua energia é apenas de 300. Depois da recuperação pela meditação de ontem à noite, ele invocou mais 4 guerreiros esqueletos, e agora ele havia 48 no espaço total de 100. De toda forma, ele não precisa se apressar, cedo ou tarde o espaço de invocação eventualmente ficará cheio. Alguns minutos depois ele estava próximo à mina de Shihai. Todas as equipes estavam procurando por companheiros para completar suas equipes e entrar, e o Prota finalmente chega no meio deles, e embora que não haja dificuldade inferno, mesmo na dificuldade todos os monstros são de elite várias vezes mais fortes do que os do lado de fora. A dificuldade pesadelo tem monstros de elite aprimorados, a dificuldade é ainda maior. Para a dificuldade normal é preciso um tanque, depois, e curandeiro na equipe. Na pesadelo, são necessárias pelo menos 5 pessoas, com 2 suportes, 2 depois na formação. Enquanto o Prota estava perdido em seus pensamentos, esse maluco veio perguntando para o Prota se ele é um invocador enquanto usa sua habilidade de detecção. O esqueleto apenas vira para ele que se tremeu, e sua detecção não funcionou devido ao token que o Prota está portando. Enquanto o Prota pensava que foi bom aí ter dado esse token, vários outros já veio perguntar se ele queria entrar em seus times, ao qual ele simplesmente responde, não obrigado. O sistema então o pede para confirmar se ele deseja escolher a dificuldade pesadelo, ao qual logo em seguida ele confirma, portanto foi teleportado para dentro da dungeon enquanto todos lá fora se perguntavam se ele está louco por entrar lá sozinho, se perguntavam qual era seu nível e sua classe. Eles então apenas decidem esperar para ver se ele sai vivo. Provavelmente ele está apenas querendo se exibir e vai sair correndo como um covarde. Mudando para dentro de Shihai, ao entrar o Prota percebe um cheiro de sangue muito forte, e parece que assim que eles saírem do círculo os monstros irão os descobrir. E ao olhar as estatísticas de um Goblin ele afirma que realmente é um monstro de elite aprimorado. Seus atributos são várias vezes maiores que os monstros normais, sua força e constituição são extremamente altas indicando que seu poder de ataque e defesa são extremamente anormais. Um cavaleiro de nível 14 tem apenas uma constituição de cerca 300 a 400, completamente incomparável a esses monstros aprimorados. Profissionais comuns não conseguem passar por dungeons de nível pesadelo de jeito nenhum. No entanto, em comparação com os seus esqueletos, as habilidades deles ainda estão muito abaixo, e logo em seguida começa a passar a Tramontina, e com apenas um Goblin ele ganhou 4.200 de experiência. Era 10 vezes mais do que monstros do mesmo nível. Em outras palavras, um monstro aqui é igual a 10 lá fora. Leva apenas 1 ou 2 segundos para matar um monstro. Assim, a sua velocidade para subir de nível será muito maior do que o esperado. Portanto, logo em seguida ele ordena aos esqueletos para não deixar nenhum canto passar despercebido, e logo depois foi só XP. Então, 5 minutos depois, ele finalmente atingiu o nível 11, e após subir de nível seu poder mental se recuperou completamente. Ele pode invocar mais 4 guerreiros esqueletos agora. Depois de subir para o nível 11, a amplificação dos seus atributos básicos também aumentou. Anteriormente cada nível aumentava a força e constituição em 10 pontos, agora aumenta em 20 pontos. O poder mental aumentou em 100 pontos. Conforme o nível aumenta, a amplificação dos atributos no futuro será ainda maior. Os atributos básicos do guerreiro esqueleto aumentaram em 20 pontos, resultando em um aumento total de 200 pontos. Apesar de tudo isso, ele não pôde evitar de se perguntar por que todas as suas habilidades foram aprimoradas, mas a explosão de cadáver, que foi aprendida recentemente, ainda está no nível 1. Ele afirma que se Ai estivesse aqui talvez ela soubesse. E enquanto estava perdido em seus pensamentos, um monstro havia aparecido em sua frente e era o Rei Lobo da Mina, um boss de elite com quase todos os atributos em 2000. Os atributos desse boss já alcançaram tal nível. Parece que os atributos do boss final será ainda mais forte, embora seus atributos sejam mais altos que os esqueletos do Prota. Infelizmente ele ainda está sozinho, portanto logo em seguida ele manda os seus esqueletos atacarem. Com a constituição dos guerreiros esqueletos, eles podem aguentar o dano do Rei Lobo apenas por pouco tempo, então logo depois ordena eles usarem a sua habilidade. Quanto maior o tamanho do inimigo, mais vantajoso é para os seus guerreiros esqueletos.
esqueletos. O poder de ataque da habilidade do lobo é mediano, mas o efeito de repelir é bom, e logo em seguida o boss corre, e com isso o prota fica meio surpreso, mas ao perceber que tem algo de errado ele manda os seus soldados recuarem. Um monte de lobo de nível 14 já estavam o cercando. Os seus atributos não eram muito fortes, no entanto eram muitos deles, eram pelo menos 100. Profissionais comuns mesmo em um time de 5 pessoas não conseguiriam lidar com tantos deles, mas o prota é um necromante, e todos eles serão seus pontos de experiência. Logo depois de matar alguns ele usa explosão de cadáver. Após o aprimoramento de talento, o dano da explosão de cadáver se torna 100% da vitalidade do lobo selvagem. O resultado é explosão instantânea, então logo depois foi só XP e os lobos explodindo. E logo em seguida apenas sobrou o Rei Lobo. O prota então fala que é tratamento igualitário, ele também tem que experimentar a explosão de cadáver. Portanto logo em seguida ele explode o Rei Lobo também. O lobo apenas o deu 15.000 pontos de experiência, equivalente a apenas 5 lobos ferozes. A relação custo-benefício é muito baixa, no entanto ele tem sorte que os itens dropados são bastante valiosos. De qualquer jeito ele ordena aos seus esqueletos para continuarem limpando a caminho para baixo. Eles devem encontrar o boss final em breve. Se ele for para as dungeons de nível infernal sozinho no futuro, a experiência deve ser ainda maior. Essa viagem pela dungeon, do começo ao fim, levou um pouco mais de 1 hora, e ainda subiu de nível mais de uma vez. Com essa eficiência, depois de algumas rodadas é possível chegar ao nível 16, 18, 19, ou qualquer que seja. Portanto, ele afirma que ele e sua irmã irá se encontrar em breve. Ele deve chegar ao nível 12 depois de matar esse cara com atributos em 3.000. É hora de acordar grandão. De fato, os atributos do boss final são bem altos, especialmente a força e a constituição em comparação com seus esqueletos. Logo em seguida o boss desfere um ataque no prota que ativa a transferência de dano, e isso acaba com 2 dos seus esqueletos, que o deixam um pouco surpreso. Agora ele havia entendido. Os seus atributos são muito fracos, com uma constituição de apenas 120. Sua defesa é muito fraca contra o Rei dos Goblins com 3.000 de força. Naturalmente o dano transferido será maior do que os seus esqueletos suportam. Portanto ele conclui que ele é o seu único ponto fraco. Daqui para frente ele precisa se focar em fortalecer a sua constituição. O prota percebe que os guerreiros esqueletos não conseguem enfrentar o boss diretamente. No entanto ele possui um exército inteiro de guerreiros ao seu lado. Ao ficar na vantagem, o prota afirma que se ficar assim, o boss será esmagado pelo seu exército dos esqueletos. No entanto logo em seguida o Rei Goblin pula e logo em seguida usa a habilidade Onda de Choque, e essa habilidade era mais forte que o rugido do lobo. No entanto o problema de verdade era essa habilidade Sopro de Fogo. Portanto o prota manda os esqueletos voltarem para o espaço de invocação, já que ele precisava parar aquilo. Ele então logo em seguida usa a habilidade Chama da Alma para o impedir, e manda os esqueletos para cima. Ele precisava acabar com isso rápido, ele não havia muito espírito restando, e logo em seguida ele conseguiu o derrotar. Ele ganhou 40.000 pontos de experiência, uma espada Goblin nível bronze, manto da sabedoria nível bronze, e o núcleo do Rei Goblin. Ele finalmente havia chegado no nível 12. Ele fica aliviado porque o seu espírito foi restaurado ao subir de nível. Ele tinha acabado de usar tudo, portanto agora estava na hora de sair da dungeon. Ele veste o manto da sabedoria, que aumenta o espírito em mais 10, físico mais 10, diminuição de recarga de habilidade de mago em 5%, disponível para nível 12 e acima. Esse núcleo vale uns 10.000, é o preço de 2 equipamentos. As recompensas dessa dungeon são bem boas. Depois de subir de nível e ter seu espírito restaurado, ele invoca mais 4 esqueletos e guarda. E então agora ele decide sair da dungeon. E ao estar do lado de fora todos ficaram extremamente surpresos, não acreditando que um jovenzinho desses concluiu uma dungeon solo. E é claro que eles não sabiam que ele havia selecionado o nível pesadelo. Enquanto isso o prota pensava que a recarga da dungeon é de 12 horas, mas caçar animais selvagens dá muito pouca experiência. Matar 10 nem vale um monstro da dungeon. Portanto ele decide que vai apenas esperar de novo e usar esse tempo para meditar e recuperar o seu poder espiritual. Na dungeon recente ele descobriu a sua maior fraqueza e entendeu como as suas habilidades funcionam. Se ele puder utilizar a explosão de cadáver certo, é uma habilidade invencível. Já a chama da alma não só pode interromper uma habilidade inimiga, mas também ignora a defesa do inimigo. Um chefe nível pesadelo não vai conseguir lutar contra isso. 12 horas então se passam, e agora ele pode novamente invocar mais 4 guerreiros esqueletos. Ao voltar para o local da dungeon e ver eles acampando, ele afirma que geralmente essas pessoas se reúnem fora da selva, então são experientes. Com um sorriso ele diz que são diferentes daquela garota. Logo em seguida ele vê várias pessoas na frente da dungeon, portanto ele não pôde evitar de se perguntar o que estava acontecendo
acontecendo. Um maluco estava dizendo para os vestidos de armadura que a guilda dinastia estava sendo injusta. Não é como se eles tivessem o direito de parar de entrar na dungeon. A dungeon não é da sua guilda. O cabelo vermelho diz que o seu líder da guilda está completando uma missão dentro da dungeon. Portanto, ninguém pode entrar até que ele saia. E já que o maluco continuava gritando, o vermelhinho lança uma magia dizendo para ele calar a boca, o empurrando para trás. E consequentemente o matando, deixando todos em choque. Eles afirmam que mataram um inútil e se um deles quiser se vingar, eles podem se sentir à vontade. Logo em seguida, o moleque que saiu da dungeon sozinho pergunta a um dos espectadores o que está acontecendo, ao qual ele responde: a guilda dinastia precisa do núcleo do Rei Goblin, mas a taxa de drop é muito baixa. Ele só dropa no nível pesadelo e só vai aparecer uma vez a cada 100 dias. Hoje deve ser o 100º dia desde o último aparecimento. É por isso que eles estão se movendo. Agora o líder está matando os monstros dentro e não deixa mais ninguém entrar. A missão de conseguir o núcleo do Rei Goblin foi feito pela guilda dinastia, mas até agora ninguém o concluiu. Mas que piada. O núcleo vale pelo menos 30 mil. Colocar uma recompensa de 10 mil é uma piada. Só um otário venderia para eles a esse preço. O maluco nem sabe que o Prota já tem o núcleo e que estava planejando vender por 10 mil, hahaha. O Prota logo em seguida pergunta qual a utilidade desse núcleo, ao qual o carinha responde que ele pode ser transformado em um anel do Rei Goblin. Todos os atributos aumentam em 10, e todos os níveis de habilidade aumentam em 1. Pode ser usado desde o nível 15 e é o acessório mais forte para se ter até alcançar o nível 40. Nessa hora o Prota afirma que esse anel é muito poderoso. Para um novato, parece um acessório roubado para se ter. O carinha continua dizendo que os que estão guardando a dungeon disseram que o líder da guilda da dinastia está querendo ir para a academia Xiajinjin. Por isso que ele quer tanto esse anel. A guilda deles não tem falta de alquimistas e já coletou todos os materiais necessários. Tudo o que eles precisam agora é do núcleo do Rei Goblin. Nessa hora então o Prota se dirige até eles pensando que não importa o que seja, eles estão atrapalhando a sua subida de nível. Enquanto o carinha pergunta o que ele está fazendo, ele tem que voltar, senão a dinastia irá o matar ao estar na frente deles. Os membros da dinastia perguntam como uma pessoa sem guilda ousa os confrontar. Eles perguntam se ele também quer morrer, ao qual o Prota apenas responde com uma cara frodástica: cai fora, vocês estão bloqueando o caminho. O maluco então chuta o cara que estava no chão enquanto pergunta se ele tem problemas na cabeça. E o Prota novamente diz: cai fora. O vermelhinho olha pro nível do Prota e diz que ele é um novato que não entende suas palavras. Ele apenas pode matar monstros aqui fora. Então por que ele quer entrar na dungeon? Ele também pergunta que profissão é essa de necromante. Enquanto isso todos diziam ao Prota para voltar logo para não morrer pelas mãos desses caras. Ao mesmo tempo o vermelhinho já estava ficando em choque, se perguntando por que o olhar desse pirralho faz sentir tão nervoso e por que ele não está assustado. Portanto, logo em seguida se preparando, ele diz para Fedelho que se der mais um passo ele vai o matar. E é claro que o Prota não queria morrer, então deu um passo para frente por engano. Portanto, o vermelhinho ordena para eles o matarem. Ao mesmo tempo o Prota já mandou o seu esqueleto para cima deles, e o vermelhinho já ativou seu escudo dizendo que um Zé Ninguém de nível 12 não vai conseguir quebrar o seu escudo nem se ele o deixar bater à vontade. E assim que o esqueleto desfere o primeiro golpe, o escudo já rachou, e com isso ele se pergunta que tipo de criatura invocada é essa. Por que ele é tão forte? O seu escudo devia aguentar pelo menos 5 golpes de um profissional de mesmo nível, mas agora só mais um ataque o escudo quebra e ele morre. Nessa hora um dos seus companheiros usa magia de fogo para afastar o esqueleto, e o vermelhinho cai no chão aliviado que sobreviveu, e ao mesmo tempo manda geral atacar. Enquanto isso o companheiro que tá lá afirma que vai destruir todas as invocações nojentas do Prota. No entanto, logo em seguida o esqueleto acaba com ele e parte para cima do vermelhinho. Enquanto isso ele dizia para eles matarem o invocador. Se eles matarem ele, essa coisa vai desaparecer. Então logo em seguida os dois se preparando diz que já que ele ousou desafiar a guilda dinastia, ele deve estar preparado para morrer. E logo em seguida disparam as flechas atrás do Prota. O Prota apenas chama mais 2 esqueletos e bloqueiam sem nenhuma dificuldade. E com isso eles não puderam evitar de se sentir surpresos. O vermelhinho se perguntava como assim? Ele consegue invocar mais de um? Portanto ele ordena para os seus homens ganharem tempo para ele. E logo em seguida eles lançam Dança da Serpente de Fogo para cima do Prota. Era uma magia que apenas 1 em 3 magos consegue aprender essa habilidade. E com esse ataque forte quase atingindo o Prota, o vermelhinho diz que agora ele está morto, e então logo em seguida explode. No entanto, diferente do esperado, muito mais esqueletos já estavam saindo para os atacar. Eles então assustados se perguntam por que ainda tem tantos. Eles ultrapassaram os seus números.